Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Saudar aqui a mesa, né, os companheiros dirigentes, o Sandoval e o Ricardo, e os nossos companheiros e a companheira Érica, né, que são candidatos a presidente do PT do DF. Eu me sinto muito à vontade para falar do PT quando eu estou dentro do PT, porque esse partido, ele nasceu exatamente da ruptura que nós tínhamos com outros partidos que não dava oportunidade para que todas as pessoas falassem. Está certo o que o Policarpo e a Érica falaram. Agora, o que não foi falado, e eu quero falar, é que hoje existe uma limitação muito grande da democracia interna dentro do partido. Para nós que estamos aqui, e isso é muito importante, nós reconhecemos essa militância que está aqui, entendeu? E essa militância que faz o PT, é uma minoria. Vocês sabem quantos filiados estão aptos para votar nesse PED? 800 mil. 800 mil. Quantos estão aptos para votar no PED aqui no Distrito Federal? 14 mil. Talvez chegue a 15 mil. Não é isso? Então, veja bem, transformamos o PT num grande partido de massa, mas não conseguimos criar uma dinâmica democrática que possibilite que o filiado se torne militante. Esse é o grande problema do PT hoje. Quando você tem milhões de filiados, que é na escala que nós estamos hoje de filiados, a escala de filiado é de milhões, você entendeu? E quando nós não temos estruturas, mecanismos, formas de assimilarmos eles ao processo democrático interno, o que acontece? Viramos um partido de capa preta, um partido de deputado que manda, você entendeu, no partido, um partido de um senador, de um governador ou de um secretário que literalmente quer subordinar as decisões do partido aos seus interesses eleitorais, ou ao programa de governo, ou ao interesse do governo. Muita gente pode pensar assim, esse cara está maluco, porque na verdade se o governo é do PT, não estaria certo que o PT estivesse subordinado, pois vocês estão pensando errado. O contrário é que é o correto. É o governo, nossos mandatos, estarem subordinados à lógica do partido, que foi o partido que eles formou, que eles possibilitou ser candidato, que eles possibilitou fazer campanha, que fez a sua campanha e que, com voto popular, deselegeu. Então, o partido de hoje não é essa maravilha democrática que muitas vezes a gente fala no discurso. E vocês sabem por quê? Porque literalmente muitos de nós ficamos encantados com o fato de ser governo e sobrecarregados também com a responsabilidade de sê-lo. E literalmente o governo absorve as maiorias das nossas energias e o partido fica submetido à lógica das decisões de governo. E eu falo isso do governo federal e do governo distrital aqui. Falo do PT nacional e falo do PT daqui. Literalmente, particularmente eu tive por força de mandato partidário, participei mais do Diretório Nacional, literalmente Diretório Nacional submetido à lógica do Palácio. Quando nós deveríamos submeter o Palácio à lógica do PT. Essa que é a lógica correta. E é por isso que eu luto. Então é muito comum, hoje nós vimos aqui algumas discussões que mostram que precisamos resgatar a militância, precisamos colocar o partido na dinâmica democrática, mas só o faremos se nós resgatarmos a autonomia do partido em relação aos governos e aos mandatos, porque literalmente nós estamos submissos a uma lógica eleitoral e a uma lógica dos eleitos. Ou há dúvida sobre isso? Se há dúvida, é bom a gente discutir mais. Você entendeu? É claro que todos nós temos essa percepção, inclusive aqueles que eu considero aqui, que tem dois companheiros que têm mandatos, sabem disso. Talvez não por acaso eles também são candidatos, mas talvez não só por isto. Você entendeu? Então eu digo para vocês, nós estamos com um dilema terrível. Nós enfrentamos um PED onde tem um potencial de 800 mil votos, e nosso debate, nossa possibilidade de chegar, não vai chegar a 10% deles.
Então você milita num universo muito pequeno do quantitativo que nós temos. Pois bem, mas isto, o PED pode ajudar nesse debate, a reprodução, a nós superarmos esse déficit, mas isso depende da qualidade da nova direção e da concepção de partido que essa nova direção estiver. Veja bem, nós temos hoje dentro do partido uma concepção de partido que nós não precisamos mais de militância não. Nós precisamos de direção e de filiados. E precisamos fazer consultas temporárias. Essa é a concepção de muita gente que dirige o partido hoje. E, inclusive, muita gente com os quais nós temos uma relação de respeito muito grande, mas nós não podemos admitir esse tipo de concepção. E é por isso, Otto, porque se julga companheiros, você entendeu? E o partido não é solidário, não concordo exatamente com essa expressão, porque o Partido Nacional lhe deu a solidariedade. Entendeu? Mas o problema maior não é esse não, Otto. O problema maior é que o partido não enfrentou a crise de 2005 com a responsabilidade que ele devia enfrentar. Literalmente, uma cúpula negou o debate interno. E eu falo isso porque eu era candidato a presidente, companheiro. Eu falo isso porque eu fui lá no PED, lá no sindicato bancário, e literalmente, eles impuseram o silêncio para que nós não debatêssemos o chamado mensalão. E depois, nós não discutimos nossas mazelas internas, nossos erros, nossas deficiências. Aí nós vamos discutir o quê? Na esfera da polícia e ser achincalhados pelos adversários, e inclusive por muita parcela da população. Então, companheiros, lavar roupa é aqui dentro, certo? E é o que nós estamos fazendo. Fazendo com propriedade. É claro que muita gente pode falar assim, pô, você só está falando mal, é porque eu conheço o que tem de bom do partido. E é por isso que eu estou aqui. Mas antes de reconhecer o que tem de bom, e a potencialidade que nós podemos fazer muito mais, tem alguém falando aí numa dessas campanhas, você entendeu? Do que já foi feito, é se nós conseguirmos mudar o partido. Nós não vamos mudar a lógica do governo Dilma e a lógica do governo Aguindel, e eu não estou falando o futuro governo, dessa lógica atual, se o partido não mudar suas direções. São direções submissas, literalmente direções que, para tirar uma resolução, telefona para os ministérios, telefona para o palácio, submissa totalmente, como se nós não fôssemos dirigentes partidários. Eu me cansei de fazer resolução dentro do partido, onde depois fazia pedido de comitê, o cara telefonando para não sei aonde. Não vou falar para onde, porque vai não ficar mal. Certo? O que é isso, companheiro? Quer dizer, segunda dimensão, nossa relação com os movimentos sociais, com o movimento social, o sindical, os movimentos populares. Literalmente nós estamos abdicando do papel dirigente. Não se trata de fazer aquele joguinho, que é muito um jogo pelego, você entendeu? De você achar que você tem que dominar o sindicato, você tem que subordinar o sindicato aos seus interesses eleitorais. Não, respeitar a autonomia dos movimentos sindicais, populares, esse é fundamental, porque tem muita gente, entendeu, que fala na hora, mas na hora quer submeter o sindicato aos seus interesses. Já tivemos governador do PT, você entendeu, que jogou polícia contra sindicalista. Já tivemos gente do PT que abriu a repressão contra movimentos sociais. Nós não podemos aceitar isso. Você conhece? Então cada um de nós deve conhecer alguém aqui. Então nós não podemos admitir esse tipo de coisa. E eu vou dizer uma coisa, qual é o ânimo que nós vamos enfrentar essas eleições, sabendo que há uma concessão por demasia do PT às condições impostas, não pelo PMDB apenas, mas pelo agronegócio, pelo grande empresariado. Então nosso programa de governo está submetido a uma lógica da classe dominante da pior espécie possível. Então esses dias eu vi a entrevista da senhora que comanda a CNA, né, que é uma senadora, e ela falou assim, eu voto na Dilma, nossa opção é da Dilma, a Dilma representa melhor os interesses do agronegócio. Aqui para nós, companheiro, eu fui assistir uma reunião de todos os movimentos
de trabalhadores sem terra, dos trabalhadores da agricultura. E literalmente eles expuseram a sua indignação, entendeu? Com esse tolimento da relação do PT e do governo com os movimentos sociais. E mais do que isso, com a não realização da reforma agrária, com o bloqueio ao reconhecimento das unidades de conservação, com essa vilania que está dentro do próprio governo do PT, de não reconhecer os direitos indígenas, e daqui a pouco se agrava outros direitos humanos. Isso nós não podemos aceitar. Isso não é PT. Eu digo para vocês, isso não é PT, e nós não vamos aceitar. Termino dizendo para vocês, já encerrou meu tempo, de que eu reconheço a capacidade de qualquer dos candidatos e da candidata a cumprir esse papel de presidente. Mas a questão não é essa. É a questão de que concepção você tem de partido. Que concepção você tem de partido em relação ao governo? Porque se for concepção que prevaleceu nessa gestão do PT daqui, eu estou fora. É contra isso que nós temos que votar. Muito obrigado.